Bom, agora aqui equipamentos auxiliares, uma coisa importante, né, que cada um tem que entender. O monitor, se você for optar por um computador, ter um monitor bacana é legal. Mas você pode começar com um monitor básico, né, um monitor Full HD, que eles falam que está na faixa de R$ 800, né, um monitor básico. Mas hoje você tem monitores maiores, quanto maior o monitor, melhor. Você também pode colocar vários monitores, tá? Então, por exemplo, hoje, 2 a 3 mil reais, você consegue ter 2, 3 monitores num único computador, né? O notebook você já não consegue tanto, você consegue até recurso para você multiplicar isso, mas mais o PC de mesa que você consegue por 3, 4 monitores, né? Ou então, ao invés de você ter vários monitores, você pode ter um monitor grandão, um ultra wide que a gente chama, que é esse que eu uso aqui. Ele é bem extenso, ele é bem largo, assim. Você consegue dividir ele por 2 janelas na mesma tela, por exemplo, né? E aí é gosto pessoal. Eu já cheguei a trabalhar com 3 monitores ao mesmo tempo, tá? Você consegue dividir, consegue trabalhar melhor os recursos, né? Mas você também pode usar os recursos do Windows, que é a área de trabalho virtual, também utiliza, você consegue trabalhar melhor. Por quê? Porque vocês viram aqui na esquerda, né? Que eu falei aqui, quando você tem muito software, às vezes está com vários abertos. Aí você tem que trocar entre eles, vocês vão ver que nas dinâmicas muitas vezes é importante ou ter vários monitores, ou um monitor grande para dividir tela. E o Microsoft PowerToys, você consegue criar áreas na tua tela, essas áreas você consegue pôr várias janelas, né? De uma maneira fácil também, tá? Que também vou mostrar isso. Aí o monitor, você pode escolher quais monitores, como você quer. Começa com o básico, você está começando, aí você tem vários recursos hoje para você aprofundar, assim, e é bem bacana, tá? Bom, além disso, os equipamentos auxiliares, câmera e webcam. No caso, a minha câmera aqui é uma Emmet Full HD, tá? Ela tá numa faixa de uns R$ 200, nem é caro assim. E tá vendo? É uma imagem boa. Ela não é excelente, né? Uma excelente é uma 4K. Vocês podem ver que no meu rosto aqui, vocês não vão ver alguns detalhes do meu rosto. Não é tão nítido. Aí você precisa de uma câmera 4K para ficar aquela nitidez como se fosse foto, né? Mas no meu caso específico eu não vi necessidade, então você pode ter tanto a webcam quanto a própria câmera, ou você tem câmeras fantásticas, né? E da mesma forma que eu falei, você acessa aqui o link, você vai ter vários tipos, né? A categoria econômica aqui que eu falei, ó, ele até aqui ele usa a Logitech, tá? Mas eu uso a Emmet, mas também é similar, você pode pedir, você pode conversar, vir com essa mesma pergunta aqui, lá quando você estiver na sua IA, na sua conversa aí, né? E aí você pode pedir para ela dar mais exemplos de modelos, se você optar, né, pela categoria econômica, né? Agora, se você quiser uma categoria intermediária, entre 600 e 1.200, você já consegue até 4K aqui, tá? Aqui ele está falando só Full HD, ó, 60 FPS, mas até 4K você consegue encontrar nessa faixa de preço aqui, tá? Inclusive, você pode até pedir para ela te adequar. Mas aí também você tem as ultra, né? As câmeras excelentes, etc, tá? Luz, você consegue um spot de luz em torno de 100, 200 reais. O luz em si nem precisa de uma luz muito forte, uma única luz, no meu caso aqui tem uma luz só, tá? E ela é o suficiente, basta você ter uma luminosidade homogênea, né? Geralmente quando você compra uma luz ela é mais forte, você pode passar sobre ela, né, para ela dar uma chamuscada, né? A luz ela espalha melhor, vamos dizer assim. Você usa um papel manteiga, que você comprou no mercado, né? Que é o que eu estou usando aqui. Eu tenho um papel manteiga pregado aqui na minha luz, porque a minha luz ela é muito forte. Aí eu coloquei vários papéis de manteiga para ela ir dando uma qualidade que eu queria, né? E o headset fones, né? O headset fone de ouvido, você tem, dependendo do que você vai usar, computador ou celular, dependendo do seu computador, você vai usar um notebook, você tem Bluetooth, você pode ter um fone de ouvido, aquele de ouvido, earbud, você pode usar ele, né? Mas é óbvio que um headset para isso específico, ele pega melhor, né? Você pode pensar, eu tenho um headset aqui de game, serve? Cara, não é para gravação, ele não é muito adequado, porque ele trabalha com as frequências mais relacionadas a jogos, explosões, etc, né?
Para você que vai trabalhar edição de vídeo, etc., e você tem específico, que também não são caros, tá? Você tem de 200, você tem 150, até 100 reais de fones específicos para gravação. Mas você pode começar também com um gravador aí, um fone de ouvido mais barato para iniciar. Tudo depende do quanto você vai ter, né? Bom, e aqui nas fontes de conteúdo, basicamente, essas fontes aqui, elas já são os links direto para os sites, tá? Então aqui, se você clicar aqui, ele vai ter também, né? Que eu preparei aqui o material, que são, quais que tem, para que é cada um, tá ok? Mas aqui no caso, eu vou falar de uma maneira geral e vou acessar eles, né? Bom, lembra que eu tinha falado aqui do Whisper Desktop? Você pode gravar a tua voz, você pode, inclusive, se você quiser passar para texto a tua voz usando esse cara, ou não, você quer digitar um texto, né? Você quer fazer todo, em vez de você falar e depois você pegar o texto da sua fala, você pode fazer uma redação, né? Usar um Google Docs da vida aí para você digitar o texto, né? Faz uma redação bacana lá, tal. E aí, o que é legal? Se você não quiser, se tem vergonha ou você não quer se expor muito, você tem esse site aqui que é o TTS Free. O que o TTS Free faz? Basicamente, o TTS Free, você coloca aqui, ó. Outra coisa, pessoal, não se preocupe, não tenha medo de inglês, não. Hoje em dia, o Chrome, você dá um botão direito aqui, ó, traduzir para português. Coisa mais fácil do mundo, tá? Então, vou dar um exemplo aqui, só para vocês terem uma ideia. Olha lá, digite o texto abaixo na caixa, tá? Eu, como não tenho essa dificuldade, eu geralmente utilizo inglês, que para mim é tranquilo. Mas todos os sites que eu passar para vocês são em inglês, são. Mas botão direito, traduzir sites, se você tem dificuldade com a língua, não tem problema. Para que serve o Text to Speech Free? Ele é texto para fala gratuito. Então, basicamente, lógico, você tem o plano avançado, né, que você paga. Mas você consegue fazer, acho que até até uns 10 minutos de texto aqui, né? Você consegue gerar. Como é que funciona? Basta você colocar o texto aqui, tá? E aí ele vai, você seleciona aqui qual tipo de voz. Então, por exemplo, posso clicar aqui, ó, Ana, tá vendo? Eu quero essa área. The life that you are living tipos now. de voz, tá? E aqui, ó, tem as línguas, né? Você vai falar, tem português? Tem português, ó, português do Brasil. Então aqui, ó, o Antônio falando... A vida que você Francisca A falando, vida que você está vivendo agora também é um sonho de milhões. Então, Elza, fique sempre satisfeito com aqui ele sua não vida, mostra seja pra feliz Elza em... e pro Fábio, mas ele tem essas 4 vozes aqui, ou seja, você consegue mixar aqui, ó, aumentar a velocidade, diminuir a velocidade da voz, o pitch se não me engano, é a grossura da voz, né? Mas aqui você pode usar esses recursos, basta você colocar aqui, olá, tudo bem, como vai? E olha que simples que é, ó, né? Então vou pegar aqui a Francisca, né? E agora aqui basta você converte now. É lógico, tem as propagandas dele e tal. Aí tá vendo? Rapidinho ele já gera para você o áudio. Olá, e olha tudo aqui, bem? ó. Como vai? Tá vendo? Rapidinho. Olá, tudo bem? Como vai? Gera. Então essa é uma das ferramentas fáceis. Então tá vendo? Bem simples, vocês geram um áudio que vocês quiserem, né? É muito comum no YouTube, vocês veem umas vozes, né? Dos vídeos que vocês estão assistindo. É isso. É a pessoa que preparou, ela faz um monte de imagem no Blender ou outro editor de vídeo, cria o texto, vem aqui, converte rapidinho, baixa o áudio, ele coloca lá no editor de vídeo dele, porque você pode dar download, ó, tá vendo? Dar download no MP3 aqui, ele vem esse áudio aqui que eu acabei de gerar. Isso aqui é o que? Inteligência artificial, já está funcional e altamente preciso. Então o texto que você colocar aqui, ele vai gerar, vai ser bem bacana. Então utiliza esse recurso, ele é bem legal mesmo para você começar a gerar os seus conteúdos. Inclusive aqui na internet, web, né? Você pode tanto usar com PC quanto para o seu celular usando esse site sem problema nenhum, né? Bom, então o TTS Free é para isso, tá? O Unsplash, o Pixabay, o Pexels, eles são muito parecidos, tá? O que eles são? Basicamente eles são sites que você tem imagens, vídeos, recursos pré-prontos que você pode usar nas suas edições, porque ele tem a parte de licença de uso, o seu vídeo não vai travar quando estiver no YouTube, etc, porque você está usando um lugar que tem, como é que fala? Ele tem a licença que pode ser usado no YouTube, né? Então aqui, por exemplo, esse aqui é um exemplo, você pode pegar essa imagem aqui, ela está aparecendo esse monte de escrito, porque você tem que estar
você tem que entrar, tá? Alguns você não consegue baixar de graça, né? Você tem que assinar o pago deles, né? Mas você pode vir aqui baixar, tá? Então nesse caso aqui, ó, esse aqui já é gratuito, tá vendo? Você pode clicar e baixar ele, ó. Aí você tem mais opções aqui, ó, os tipos e os tamanhos, porque conforme você vai editar vídeo ou imagem, etc, você vai ver quanto maior o arquivo, melhor é a qualidade gráfica, né? Então, o ideal aqui é um 1080p, que é um 1920, tá vendo? O tamanho original, isso aqui já é de uma excelente qualidade para vídeo e internet, né? Bom, então aqui ele tem, ó, você tem vários tipos de recursos, né? Esse é um Unsplash, eu não uso ele, mas é um exemplo, né? Eu já uso mais o Pexels e o Pixabay, né? Basicamente o Pixabay é um dos que eu mais utilizo, né? Aliás, a maior parte dos meus vídeos eu tenho usado ele, tá? Porque a maior parte dele é gratuito, né? Ele tem algumas propagandas aqui, mas vocês vão ver que ele é bem legal, né? Então aqui você tem fotos, você tem ilustrações, você tem vetores que são desenhos, tá? Então você pode baixar esses desenhos, por exemplo, abrir dentro do Inkscape e montar alguma coisa mais legal para a sua ideia, para o seu produto, para o seu serviço. Ele tem uma série de vídeos aqui prontinho para você baixar, ó, que bacana, 4K, tá vendo? Então um exemplo prático, ó, abrir esse aqui que é 4K, excelente qualidade, tá vendo? E olha aqui, é gratuito, você clica na setinha, ó, ele tem até 4K, ó, tá vendo? E é gratuito, olha que bacana de você colocar num vídeo seu, na sua edição de vídeo, um vídeo desse, entendeu? Então esse é um site bem legal, ele tem bastante recurso, né? Então aqui eu dei um exemplo de um vídeo, mas ó, músicas, você tem aqui músicas de vários tipos, né? Peraí que ele tem hora que ele fica um pouco mais lento, porque é gratuito, tá? Então isso vocês vão ter que acostumar. Ah lá, ele gerou aqui embaixo os áudios, tá vendo? Então aqui, ó, tá todas as músicas aqui, você pode colocar o tipo, né? Por exemplo, paz, né? E aqui, ó, eu vou dar uns plays para vocês verem, ó. Esse aqui 10 minutos, ó. Então esse aqui play, ó. Tá vendo? Uma musiquinha bem legal, ó, bem bacana. Você pode ir clicando aqui para você poder mudando, ó. E depois, se você gostou, você clica nesse cara aqui para você fazer um download. É bem simples. Nesse caso aqui, ó, você faz uma continha básica dele, tá? Mas é bem tranquilo também, tá? Uma outra coisa que ele tem também que é bem legal é efeitos de som, né? Às vezes você quer fazer um barulhinho, ele tem vários, ó, tá vendo? É muito bacana, é um dos que eu mais utilizo, o Pixabay, tá? O Pexel é bem similar ao Pixabay, tá? Ele também tem bastante coisa gratuita, né? Mas você vê que ele não tem tanto recurso quanto os demais, né? Os outros têm muito mais recurso, né? Você vê que o Pexel ele é bem parecido com o Pixabay, ele não tem tantos recursos quanto tem o Pixabay, mas ele tem bastante coisa legal também, áudios, vídeos, então também vai te ajudar a você construir as suas ideias, o seu produto, o seu serviço da maneira que você quiser, né? Bom, isso aqui é a parte mais, né, do que eu falei, de você transformar, criar áudio usando IA. Aqui os recursos de imagem, vídeo, música e som, efeitos de som. E aqui você começa por uma parte da edição de vídeo mesmo, né, que você tem, por exemplo, Mixkit, você tem mais coisas de vídeo, tá, também como aqueles de alta qualidade, né. E também, tá vendo? Ele também é muito parecido com o Pexels, tá? Então, esses quatro aqui eles são muito parecidos, tá? Aí agora, esses últimos aqui, eles já estão mais uma coisa um pouco mais avançada. Eu vou falar mais por alto, não vou me aprofundar muito, mas aqui no caso, você consegue trabalhar questões de animação gráfica. O que é interessante? O Blender te abre possibilidade de você fazer animações em 3D. Eu não vou chegar nesse nível, mas só para vocês entenderem como hoje tem tanto recurso pronto e gratuito, tá? Para você poder criar suas ideias. Então aqui é um exemplo prático, né, desse site aqui, chama blendswamp.com. Aqui tá aqui um exemplo, ó, tá vendo? Da animação em 3D, tá? E aqui tá ele funcionando como se fosse construído dentro do Blender, porque quando você vai construir no Blender é assim que você vê no primeiro momento, tá? E aí ele é um primeiro, né? E você tem o Mixamo, né? O Mixamo
ele é um site mais para você pegar figuras animadas, né? Até quando você clica aqui em animações, ó, você vai ver que ele tem um monte. E é gratuito, você pode dar download aqui, tá vendo? Olha que bacana, esse é um exemplo aqui só do elemento, né? A gente pode rotacionar, abrir, aumentar, girar, ó, tá vendo? E aí você tem esses recursos que você pode usar, por exemplo, se você quer fazer alguma coisa do seu produto para mostrar uma animação, por exemplo, entendeu? Então aqui um exemplo, eu cliquei nesse aqui, já é animando, ó, tá vendo? Então você consegue usar o Blender, colocar isso aqui lá, você não precisa nem saber, você pode falar para IA, olha, eu tenho essa animação aqui, me coloca lá na minha edição de vídeo, ela vai te falar passo a passo como você vai fazer, você baixa esse arquivo, entra lá dentro do Blender, automaticamente já coloca lá no seu produto, serviço, ideia, o que você estiver fazendo, né? Então, tá vendo? E é imenso, olha o tanto de animações que tem aqui. Então, tá vendo? Vocês têm uma série aqui que vocês podem, eu nem vou me aprofundar muito, que esse aqui já é um nível avançado, mas eu achei importante para todos verem, né? E aqui também o Sketchfab já é animações já prontas, né? Aquelas ali quando você quer começar a trabalhar, mas aqui você tem vários, inclusive pagos. Você tem, aqui é um site que você pode tanto baixar, aqui tá vendo? Vamos explorar aqui, ó. Vamos pegar animais e pets, né? Que é animais e cachorros, etc. Enfim, você consegue, ó, tá vendo? Pôr o mouse em cima aqui, ó, só para vocês verem, ó, o 3D, ó. Você consegue colocar isso aqui no teu vídeo, né? De um produto, serviço, por exemplo, você tem um pet shop aqui, ó, que legal, pôr um gatinho desse, né? Enfim. E é altíssima qualidade, só que esse aqui já é um nível avançado. Eu vou chegar nesse nível, eu vou falar um pouco de animação 3D também usando IA, mas é num segundo momento, tá? No primeiro momento é só essa parte mais básica mesmo, tá? Bom, então é isso, eu terminei aqui, tá? Então, recapitulando tudo aqui, ferramentas de criação de conteúdo, você tem os equipamentos, né? PC, smartphone, notebook. Se você optar por um, por outro ou por ambos, você tem todos esses aplicativos e softwares que eu falei um a um aí, né? E aqui você também os equipamentos auxiliares, monitores, câmeras, headset, etc. E os tipos de fontes de conteúdo para você poder incluir dados, informações, etc. E agora, por fim, vamos fazer essa demonstrativa do vídeo no Instagram, com a mão na massa mesmo, para todos verem como não é um bicho de 7 cabeças, no primeiro momento parece, mas depois fica muito mais fácil. É isso aí, pessoal. Então é isso aí, muito obrigado. Não esquece de dar o like aqui, inscrever no canal, clicar no sininho, isso é muito importante, faz a gente crescer dentro do YouTube. Então eu sei que é chato pedir, muitas vezes a gente não gosta, mas é isso aí. Então muito obrigado e até o próximo vídeo. A gente se vê lá. Tchau, tchau.